Existe um caso criminal que, mesmo após a morte do principal acusado, continua revelando camadas de proteção, poder e cumplicidade institucional. Jeffrey Epstein não morreu como um criminoso qualquer numa cela de prisão em agosto de 2019. Ele morreu levando consigo segredos que conectam presidentes, príncipes, bilionários da tecnologia e nomes que você nunca imaginaria encontrar na mesma sala. E a pergunta que ninguém consegue responder de forma satisfatória até hoje é simples e assustadora. Como um homem acusado de crimes sexuais contra menores de idade conseguiu operar livremente durante décadas, mesmo depois de uma primeira condenação? Porque Epstein não era apenas um predador rico, ele era um operador, alguém que construiu uma rede de relacionamentos tão poderosa que tornava quase impossível tocá-lo sem atingir figuras intocáveis. Suas conexões incluíam ex-presidentes dos Estados Unidos, membros da realeza britânica, CEOs de empresas trilionárias, acadêmicos renomados de instituições como Harvard e MIT, e até rumores nunca confirmados sobre vínculos com agências de inteligência. Não estamos falando de um criminoso que agia nas sombras, estamos falando de alguém que circulava abertamente entre a elite global, hospedava jantares com cientistas vencedores do Nobel, fazia doações milionárias e tinha acesso a círculos onde decisões que afetam nações inteiras são tomadas. O caso Epstein expõe algo muito maior que crimes individuais. Ele revela um sistema onde dinheiro, influência e conexões certas podem comprar silêncio, arquivar investigações e transformar vítimas em números esquecidos por décadas. E você vai entender neste vídeo não apenas quem foi Jeffrey Epstein, mas como funcionava essa engrenagem de proteção que permitiu que ele operasse impunemente enquanto autoridades olhavam para o outro lado. Prepare-se porque o que você vai descobrir sobre como o poder realmente funciona vai te deixar sem palavras. Jeffrey Epstein nasceu no Brooklyn em 1953, filho de uma família de classe média sem nada de extraordinário. Ele não vinha de dinheiro, não tinha conexões políticas herdadas e muito menos um império familiar esperando por ele. Na juventude, ele era apenas mais um professor de matemática e física numa escola particular em Manhattan, sem diploma universitário completo, dando aulas para adolescentes de famílias ricas. E foi justamente ali, naquele ambiente, que ele percebeu algo. O verdadeiro poder não estava em ensinar, mas em estar perto de quem tinha dinheiro de verdade. A transformação de professor mal pago para bilionário do mercado financeiro aconteceu de forma nebulosa e até hoje gera mais perguntas que respostas. No final dos anos 70, Epstein conseguiu um emprego no banco de investimentos Bear Stearns, onde rapidamente chamou a atenção pela capacidade de lidar com clientes extremamente ricos. Mas o salto real veio quando ele saiu do banco e começou a operar de forma independente, criando sua própria empresa de gestão de fortunas. O detalhe curioso é que Epstein dizia trabalhar apenas com bilionários, pessoas com patrimônio acima de $1 bilhão, algo raríssimo no mercado financeiro. Mas ninguém nunca conseguiu confirmar exatamente quantos clientes ele tinha ou de onde vinha toda aquela riqueza que ele ostentava. Porque existe um mistério em torno da fortuna de Epstein que até hoje não foi completamente esclarecido. Ele tinha mansões em Manhattan, Palm Beach, Novo México, Paris e uma ilha privada nas Ilhas Virgens Americanas. Possuía jatos particulares, helicópteros e uma coleção de arte avaliada em dezenas de milhões. Mas quando investigadores tentaram rastrear a origem exata dessa riqueza, encontraram estruturas financeiras extremamente opacas, empresas offshore e um único cliente confirmado publicamente, Leslie Wexner, o bilionário fundador da Victoria's Secret. E a relação entre Epstein e Wexner era tão próxima que Epstein tinha procuração total sobre as finanças do empresário, algo que até hoje ninguém consegue explicar completamente. Você vai entender ainda neste vídeo como essas conexões financeiras obscuras foram essenciais para construir a rede de proteção que o cercava. O dinheiro de Epstein não comprava apenas mansões e jatos particulares. Ele comprava acesso, influência e, principalmente, silêncio. Epstein doou milhões de dólares para universidades de elite como Harvard e MIT, financiou pesquisas científicas e se cercou de acadêmicos renomados que legitimavam sua presença em círculos intelectuais.
Ele organizava conferências científicas em sua ilha privada, reunindo prêmios Nobel e pesquisadores de ponta, criando uma aura de respeitabilidade que mascarava completamente o que acontecia nos bastidores. E essa estratégia funcionou perfeitamente. Muitas pessoas defenderam Epstein publicamente, descrevendo-o como um filântropo visionário e um homem de cultura. Mas o dinheiro também abria portas muito mais perigosas. Epstein tinha relacionamentos próximos com figuras políticas poderosas dos dois lados do espectro político. Ele frequentava a Casa Branca durante o governo Clinton, foi fotografado inúmeras vezes com Donald Trump em eventos sociais nos anos 90 e 2000, tinha conexão direta com o príncipe Andrew, da família real britânica, e mantinha relações com primeiros ministros, senadores e governadores. Não eram apenas fotos casuais em eventos públicos, eram viagens em jatos particulares, estadias prolongadas em suas propriedades e um nível de intimidade que só acontece quando existe confiança mútua ou algo mais profundo em jogo. E aqui está o ponto que ninguém gosta de admitir. Epstein colecionava pessoas poderosas da mesma forma que colecionava arte. Ele sabia exatamente como se tornar indispensável para essas pessoas, oferecendo não apenas festas e networking, mas algo que muitos bilionários e políticos não conseguem comprar facilmente: discrição e exclusividade. Existe uma teoria, nunca totalmente comprovada, mas amplamente discutida por investigadores, de que Epstein poderia estar coletando informações comprometedoras sobre pessoas poderosas, uma espécie de seguro de vida que o protegeria caso algo desse errado. E você vai descobrir mais à frente neste vídeo por que essa teoria ganhou tanta força depois que detalhes sobre suas propriedades vieram à tona. O esquema de Epstein não era improvisado, era sistemático, calculado e envolvia uma estrutura de recrutamento que operava como uma empresa. Meninas vulneráveis, muitas delas vindas de famílias desestruturadas ou com dificuldades financeiras, eram abordadas com promessas de dinheiro fácil. A narrativa inicial era sempre a mesma: fazer uma massagem em um homem rico em troca de algumas centenas de dólares. Parecia simples, quase inofensivo. Mas uma vez dentro daquela estrutura, as meninas eram manipuladas, coagidas e, em muitos casos, abusadas sexualmente de forma repetida. E o mais perturbador, elas eram incentivadas a trazer outras meninas, criando uma rede em expansão constante. Ghislaine Maxwell, filha do magnata da mídia britânico Robert Maxwell, era peça central nessa operação. Ela não era apenas a namorada ou assistente de Epstein, era a recrutadora principal, a pessoa que ganhava a confiança das vítimas, que as preparava psicologicamente e que garantia que tudo funcionasse sem levantar suspeitas. Testemunhos judiciais descrevem Maxwell como alguém extremamente manipuladora, capaz de fazer com que meninas adolescentes se sentissem especiais e escolhidas, quando na verdade estavam sendo preparadas para abuso. Ela organizava viagens, coordenava agendas e mantinha todo o esquema funcionando com eficiência assustadora. E aqui está algo que muitas pessoas não entendem. Esse não era um caso de um predador agindo sozinho em segredo. Era uma operação que envolvia funcionários, pilotos, motoristas, seguranças e pessoas que sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas escolheram permanecer em silêncio. Registros de voo dos jatos de Epstein mostram centenas de viagens com passageiros cujas idades levantam questões sérias. Funcionários de suas propriedades testemunharam situações claramente inapropriadas envolvendo menores de idade. Mas durante anos, ninguém denunciou, ninguém falou, ninguém agiu. E você vai entender ainda neste vídeo como esse silêncio coletivo foi possível e quem realmente se beneficiou dele. Little St. James, uma ilha privada de 30 hectares nas Ilhas Virgens Americanas, ficou conhecida pelo apelido macabro de Ilha da Pedofilia. Epstein comprou a ilha em 1998 por pouco menos de 8 milhões de dólares e transformou o local num complexo isolado e extremamente privado. Havia uma mansão principal, várias construções secundárias, heliponto privado e até um templo de estilo bizarro que até hoje ninguém sabe exatamente para que servia. O isolamento geográfico era proposital, longe de olhares indiscretos, sem vizinhos, sem testemunhas casuais.
Era o ambiente perfeito para que crimes acontecessem sem risco de exposição imediata. Mas não era só a ilha. A mansão de Epstein, em Manhattan, na East 71st Street, era uma das maiores residências particulares de Nova York, com 7 andares e 40 quartos. Ex-funcionários e vítimas descrevem um ambiente surreal. Obras de arte valiosas cobrindo as paredes, uma sala inteira decorada com fotos de Epstein ao lado de pessoas famosas e detalhes arquitetônicos bizarros, como um banheiro revestido inteiramente com azulejos pintados com olhos humanos. A propriedade em Palm Beach, na Flórida, foi o epicentro das primeiras denúncias formais em 2005, quando uma mãe procurou a polícia afirmando que sua filha de 14 anos havia sido abusada naquela casa. Cada uma dessas propriedades tinha algo em comum: câmeras de segurança por toda parte. E isso levanta uma das questões mais perturbadoras do caso inteiro. Se Epstein gravava tudo o que acontecia em suas propriedades, onde estão essas gravações agora? Quando o FBI invadiu a mansão de Manhattan após a prisão dele em 2019, agentes encontraram CDs etiquetados com nomes de pessoas e descrições explícitas, além de centenas de fotos de meninas jovens. Mas nunca foi divulgado publicamente o que exatamente estava nesses materiais, ou quem mais aparecia neles. E você vai descobrir mais à frente por que esse silêncio sobre as evidências é tão significativo quanto os crimes em si. O caso Epstein não é baseado em teorias ou especulações vazias. Existem documentos judiciais, depoimentos sob juramento, registros de voo e acordos legais que comprovam não apenas os crimes, mas também como o sistema falhou repetidamente em puni-lo. A primeira investigação formal começou em 2005, quando a polícia de Palm Beach recebeu denúncia de abuso sexual envolvendo uma adolescente de 14 anos. A investigação revelou um padrão. Dezenas de meninas, a maioria entre 14 e 17 anos, relataram ter sido levadas à mansão de Epstein para fazer massagens, que sempre terminavam em abuso sexual. O Departamento de Polícia de Palm Beach montou um caso sólido, com múltiplas testemunhas e evidências físicas coletadas na mansão. A promotoria estadual recomendou acusações que poderiam resultar em décadas de prisão. Mas então, aconteceu algo extraordinário e profundamente perturbador. O procurador federal Alexander Acosta, que depois se tornaria secretário do Trabalho no governo Trump, negociou um acordo secreto com os advogados de Epstein. O acordo permitiu que Epstein se declarasse culpado apenas de 2 acusações estaduais menores de solicitação de prostituição, pegasse apenas 13 meses de prisão em regime semiaberto, onde ele podia sair para trabalhar 6 dias por semana, e garantiu imunidade federal para qualquer possível cúmplice não nomeado. As vítimas nem sequer foram consultadas sobre o acordo, violando uma lei federal que exige notificação às vítimas. Esse acordo, assinado em 2008, foi tão escandaloso que o próprio Acosta, anos depois, tentou justificá-lo dizendo que recebeu ordens de deixar para lá, que Epstein estava acima do nível de influência. Uma afirmação que ele nunca comprovou, mas que alimentou especulações sobre proteção institucional. Documentos judiciais divulgados posteriormente mostraram que Epstein tinha acesso a advogados dos mais poderosos escritórios dos Estados Unidos, incluindo Alan Dershowitz, professor de Harvard, que se tornou parte central de novas acusações. O caso só foi reaberto em 2019, depois que o Miami Herald publicou uma investigação devastadora, mostrando como o sistema judicial havia falhado completamente com as vítimas. E você vai entender ainda neste vídeo quem são os nomes que aparecem nesses documentos e o que diferencia a acusação de prova concreta. Quando se fala do caso Epstein, dezenas de nomes de pessoas famosas são mencionados, mas é absolutamente crucial separar o que é fato comprovado do que é especulação ou culpa por associação. Estar numa foto com Epstein não é crime. Ter voado no jato dele não prova participação em crimes sexuais. Frequentar eventos sociais onde ele estava presente não torna ninguém automaticamente cúmplice. O perigo de misturar tudo isso é que crimes reais cometidos por pessoas específicas acabam diluídos numa narrativa onde todo mundo vira suspeito sem evidências concretas. Existem nomes com acusações formais e testemunhos diretos.
O príncipe Andrew, da família real britânica, foi acusado especificamente por Virginia Giuffre, uma das vítimas mais vocais, de ter abusado sexualmente dela quando ela tinha 17 anos, em 3 ocasiões diferentes, incluindo na casa de Ghislaine Maxwell, em Londres. Andrew negou categoricamente as acusações, deu uma entrevista desastrosa à BBC tentando se defender e eventualmente chegou a um acordo financeiro extrajudicial com Giuffre em 2022, sem admitir culpa. Jean-Luc Brunel, um agente de modelos francês, foi preso na França em 2020, acusado de participar ativamente do esquema de tráfico sexual de Epstein, mas morreu na prisão em 2022 antes do julgamento. Outros nomes aparecem nos registros de voo ou em fotos, mas sem acusações criminais específicas. Bill Clinton voou no jato de Epstein várias vezes em viagens relacionadas à Fundação Clinton, mas nunca foi acusado de nenhum crime relacionado ao caso. O cientista Stephen Hawking participou de uma conferência científica organizada por Epstein. O ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak foi fotografado entrando na mansão de Manhattan. Kevin Spacey e Chris Tucker voaram no jato para eventos de caridade. Nenhum deles foi acusado formalmente de crimes sexuais relacionados a Epstein. E é exatamente aqui que a responsabilidade jornalística se torna crucial. Não podemos transformar proximidade em culpa sem evidências. Você vai entender no próximo bloco como isso se aplica especialmente a uma das figuras mais controversas desse caso. Donald Trump e Jeffrey Epstein frequentaram os mesmos círculos sociais da elite de Nova York e Palm Beach durante os anos 90 e início dos anos 2000. Existem fotos dos dois juntos em festas, eventos de caridade e no clube Mar-a-Lago de propriedade de Trump. Em entrevista de 2002 à revista New York, Trump descreveu Epstein como um cara ótimo e brincou dizendo que ele gosta de mulheres bonitas tanto quanto eu, e muitas delas são mais jovens. Essa frase voltou a assombrar Trump anos depois, quando o escândalo explodiu, sendo usada como evidência de que ele sabia do comportamento predatório de Epstein. Mas os fatos documentados mostram algo mais complexo. Registros de voo do jato de Epstein mostram Trump voando uma vez em 1997 de Palm Beach para Nova Jersey, não para a ilha privada. Não existem registros colocando Trump na ilha Little St. James. Em 2004, segundo relatos de moradores de Palm Beach, Trump baniu Epstein permanentemente do Mar-a-Lago depois que Epstein supostamente assediou de forma inapropriada a filha adolescente de um membro do clube. O advogado Bradley Edwards, que representou diversas vítimas de Epstein, afirmou publicamente que Trump foi a única pessoa de alto perfil que cooperou voluntariamente com sua investigação em 2009, fornecendo informações sem necessidade de intimação judicial. Durante a campanha presidencial de 2016 e depois durante sua presidência, Trump foi repetidamente questionado sobre Epstein. Ele consistentemente disse que não tinha contato com Epstein há anos e que nunca gostou dele. Não existe, até o momento, nenhuma acusação formal, nenhum testemunho de vítima e nenhum processo judicial conectando Trump a crimes sexuais envolvendo Epstein ou suas vítimas. Isso não significa defender ou atacar Trump politicamente, significa simplesmente reconhecer o que as evidências públicas mostram e o que elas não mostram. O caso Epstein já é suficientemente grave sem precisar inventar conexões que não foram comprovadas. E você vai entender agora como a morte do próprio Epstein criou ainda mais mistérios do que respostas. Em 6 de julho de 2019, Jeffrey Epstein foi preso ao desembarcar em Nova Jersey vindo de Paris. Ele foi acusado formalmente de tráfico sexual de menores e conspiração, crimes que poderiam resultar em 45 anos de prisão. Dessa vez não haveria acordo secreto, as vítimas estavam organizadas, a imprensa estava atenta e a pressão pública era imensa. Epstein foi levado ao Metropolitan Correctional Center, em Manhattan, uma prisão federal de segurança máxima, e colocado sob vigilância especial por risco de suicídio após uma primeira tentativa aparente em 23 de julho. Mas então, na manhã de 10 de agosto de 2019, guardas encontraram Epstein morto em sua cela. A causa oficial: suicídio por enforcamento.
E imediatamente o caso se transformou em algo muito maior. Porque as circunstâncias da morte eram no mínimo estranhas. As câmeras de segurança que monitoravam a cela pararam de funcionar exatamente naquela noite. Os 2 guardas que deveriam verificar Epstein a cada 30 minutos estavam dormindo e falsificaram registros dizendo que fizeram as rondas. E ele havia sido retirado da vigilância de suicídio apenas 6 dias antes, apesar do histórico recente. O próprio legista, contratado pela família de Epstein, contestou a conclusão oficial, afirmando que os ferimentos no pescoço eram mais consistentes com homicídio do que suicídio. A morte de Epstein garantiu que ele nunca enfrentaria julgamento e nunca revelaria nomes de possíveis cúmplices, e isso alimentou teorias que vão desde assassinato encomendado por pessoas poderosas até suicídio facilitado por guardas subornados. O Departamento de Justiça abriu investigação interna. 2 guardas foram acusados criminalmente de falsificação de documentos, mas eventualmente tiveram as acusações retiradas mediante acordo. Nenhuma explicação satisfatória foi dada sobre as câmeras. Nenhum responsável de alto nível foi punido pela falha de segurança. E a pergunta permanece sem resposta definitiva. Jeffrey Epstein realmente se matou ou foi morto para proteger segredos que nunca poderiam vir à tona? O que é certo é que sua morte encerrou o caso criminal contra ele, mas abriu um capítulo ainda mais perturbador sobre o que realmente acontece quando verdades inconvenientes ameaçam pessoas poderosas demais. O caso Epstein não terminou com sua morte. Ghislaine Maxwell foi presa em julho de 2020, julgada e condenada em dezembro de 2021 a 20 anos de prisão por tráfico sexual de menores e conspiração. Ela continua presa até hoje e sempre se recusou a entregar nomes de outras pessoas envolvidas no esquema, mantendo um silêncio que muitos interpretam como proteção própria ou medo. Processos civis continuam sendo movidos por vítimas contra o espólio de Epstein e contra pessoas e instituições acusadas de terem facilitado os crimes. Documentos judiciais continuam sendo liberados aos poucos, revelando novos detalhes, mas raramente novos culpados. O que o caso Epstein realmente revela é algo profundamente perturbador sobre como funciona o sistema quando dinheiro, poder e conexões estão em jogo. Ele mostra como investigações podem ser enterradas, como acordos judiciais podem proteger criminosos e cúmplices em troca de silêncio, como instituições respeitadas podem ignorar sinais óbvios enquanto aceitam doações milionárias, e como vítimas podem ser tratadas como inconvenientes dispensáveis quando suas histórias ameaçam pessoas importantes. Não foi um sistema que falhou ocasionalmente. Foi um sistema que funcionou exatamente como foi desenhado para funcionar, protegendo quem tem poder suficiente para comprar proteção. E talvez o legado mais importante do caso Epstein seja este: a consciência pública de que existem níveis de justiça diferentes dependendo de quem você é, com quem você se relaciona e quanto dinheiro você controla. Epstein operou durante décadas porque pessoas poderosas se beneficiaram de sua rede, porque autoridades escolheram olhar para o outro lado, porque advogados encontraram brechas legais que só existem para quem pode pagar por elas, e porque vítimas sem recursos foram sistematicamente desacreditadas e silenciadas. O caso nunca será totalmente encerrado, porque as perguntas mais importantes permanecem sem resposta. Quantas outras pessoas participaram ativamente dos crimes? Onde estão todas as evidências que foram confiscadas pelo FBI? Por que nenhuma figura pública de primeiro escalão foi formalmente acusada apesar de tantos testemunhos? Jeffrey Epstein pode estar morto, mas o sistema que o protegeu continua vivo e funcionando exatamente da mesma forma. Se você chegou até aqui, você acaba de descobrir uma verdade que muita gente preferia que permanecesse escondida. Este é o tipo de conteúdo que não aparece em qualquer lugar. Se você quer mais investigações como essa, que mostram como o poder realmente funciona nos bastidores, deixa seu like agora e se inscreve no canal ativando o sininho. E me conta nos comentários,
Você acredita que Epstein realmente se matou ou existe algo muito maior sendo escondido? Sua opinião importa. Até o próximo vídeo.